amigos que acompanham o programa Sustentabilidade pelo seu terceiro ano consecutivo, através da TV Grande ABC. Quero agradecer meu amigo Walter Estevão Júnior, que conduz com brilhantismo e uma parceria incrível a nossa programação toda, e especialmente com carinho ao programa Sustentabilidade, que também é veiculado pela NGT para todo o Brasil, e deixamos aqui o nosso grande abraço. Hoje vamos falar de educação, uma necessidade para todo o Brasil, para todo o mundo, mas especialmente para o Brasil. E para falarmos sobre isto, o tema Educação 4.0. E um homem que entende profundamente deste dilema no Brasil é o Cassiano de Carvalho Neto, presidente do Instituto Galileu Galilei para a Educação. Cassiano, obrigado por nos receber. É uma grande satisfação, Roberto, estar no seu programa com todos os ouvintes, acompanhantes da GNT e outras emissoras, enfim, que estão aqui hoje sobre essa temática da educação. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado você, querido. Bom, primeiro, o Instituto Galileu Galilei tem um nome apaixonante, né? Fala um pouquinho sobre este grande instituto, porque para levar o nome do Galileu não deve ser coisa pequena. E é verdade. Galileu é um grande inspirador, né? Praticamente um nome que demarca a questão da inovação e também das sustentabilidades, né? Porque ele nos trouxe uma dimensão nova de produção de conhecimento, foi um divisor de águas e inspirou toda uma transformação da nossa ciência, como nós sabemos, e, portanto, das tecnologias, né? Ao mesmo tempo, o Instituto Galileu Galilei, Roberto, foi fundado em 1997, na cidade de São Paulo, quando, juntamente com alguns outros colegas, entendemos que haveria a oportunidade e a necessidade de promover ações de desenvolvimento humano e, portanto, sustentáveis, através da educação. E aí nasce o Instituto Galileu Galilei para a Educação, com várias missões já realizadas aqui no Brasil, e uma instituição absolutamente íntegra, ética no seu compliance, na sua proposição e principalmente no seu propósito pela educação. Bem, 23 anos, é isso que vocês estão falando de educação, que nesses últimos 23 parece-me que não melhorou muito, os índices brasileiros, muito pelo contrário, decaíram desgraçadamente, né? Quais são os produtos que o Instituto entrega para a sociedade? Fala um pouco sobre isso. Bem, hoje nós temos uma iniciativa bastante importante no sentido de colaborar com municípios, principalmente municípios brasileiros. A partir do momento que tivemos essa situação pandêmica, nos colocamos o desafio, afinal, como poderíamos colaborar? E aí concebemos um programa que permite que um município que hoje esteja ainda desarticulado, sem a operação educacional normal, nós possamos colaborar com esse município e, em 24 horas, colocá-lo 100% digital, operando normalmente com seus estudantes, as famílias, os educadores, os gestores, porém dando ênfase à formação dessas equipes. Então, basicamente, esse programa compreende duas ações, que são as plataformas digitais, que são as ferramentas, né, Roberto? E, principalmente, essa dimensão da educação 4.0 digital, que permite a gestão da informação, a gestão da comunicação, a gestão da colaboração e a gestão do conhecimento. Então, estamos muito felizes com municípios no estado de São Paulo, agora em Minas Gerais, no Maranhão e no estado de Santa Catarina. Ok. Interessante a gente perceber que você, como outras pessoas que eu conheço, estão vendo o episódio da pandemia como uma oportunidade, não de crescimento no campo comercial, digamos assim, que isso também é uma verdade, mas como uma oportunidade de crescimento
da inserção dos aspectos da responsabilidade social nos empreendimentos da vida. E sendo o Instituto Galileu Galilei uma entidade sem fins lucrativos, vocês estão de parabéns, cumprimente toda a sua equipe, porque eu acho que o Brasil está precisando de uma sociedade construtiva a partir de gente assim, né? E parabéns mesmo, tá? Bom, Cassiano, mas então o que vem a ser a educação 4.0, né? Nós temos a indústria 4.0, né? Que está envolvido com a internet das coisas, enfim, com tantas novidades, mas a educação também tem um viés 4.0, tem aí, parece aqueles carros quando saiu uma nova versão do motor mais acelerado. Fala um pouquinho sobre isso. Claro. Bem, você citou aí um período realmente do Instituto Galileu, mas essas pesquisas que eu venho conduzindo, elas remontam já a praticamente 50 anos, desde os anos 70, quando iniciei minha jornada a partir da área de formação em eletrônica, e iniciei trabalhando com escolas, como professor de física, entendendo a educação, me envolvendo de uma forma profunda nos seus pequenos e grandes desafios. E essa trajetória foi me propiciando uma série de oportunidades para produzir conhecimento a respeito, afinal de contas, do que é a educação e como a educação funciona. Porém, principalmente, sempre preocupado em trazer inovação. Eu costumo dizer, Roberto, que a inovação é aquilo que te permite transformar o impossível no possível, não é? E, a partir daí, a partir de 1991, mais precisamente, eu comecei a colaborar com projetos de pesquisa em educação junto ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, uma instituição da qual nós nos honramos muito como brasileiros e que contribui há mais de 70 anos agora. Aliás, este ano ela completa 70 anos, completou 70 anos, e nós nos sentimos muito orgulhosos, no bom sentido da palavra orgulho, né, de nos percebermos como uma instituição dessa. Muito bem, essas colaborações, elas foram trazendo algumas linhas de pesquisa em educação, como, por exemplo, vamos dizer de uma maneira objetiva, nos permitindo entender como que nós humanos aprendemos, o que é que está presente no momento em que nós estamos aprendendo. E descobri, por exemplo, ao longo dessas pesquisas de muito tempo, que nós humanos, quando aprendemos, nós estamos envolvidos em aspectos que envolvem a contextualização, ou seja, quem coordena a nossa cognição é a nossa emoção. É aquela história, você sabe como é que é. Você está numa aula, num local, num evento, num filme, num teatro, numa situação. Se você não está estabelecendo uma conexão de emoção, de afeto com aquilo, a sua cognição, a sua atenção se esvai. Então, nós humanos temos uma janela melhor de aprendizagem e de conhecimento quando estamos envolvidos, isso é contexto. Mas há um outro aspecto que essa questão nos ajuda a entender, é que nós humanos, Roberto, nós produzimos conhecimento e aprendemos quando estamos envolvidos na resolução ativa de problemas. Então, uma coisa é eu estar numa sala de aula com um aluno, ouvindo diligentemente um professor explicando a matéria, copiando na lousa, passando para o caderno e tal. Outra coisa é quando, através de uma ação ativa ou proativa, o docente coloca o aluno no centro da ação e com desafios. Então, este envolvimento emocional, a busca da resolução do problema, dos desafios, promove uma aprendizagem mais significativa e, portanto, desenvolvimento humano. Isso está ligado à interação, não só a interação humana, nós conosco mesmos, nós com o colega, nós com os professores, nós com as mídias digitais, porque nós podemos pegar um celular, fazer uma consulta qualificada, não só para copiar as coisas, mas para buscar informação, para podermos resolver o problema, enfim. Nessa interação, nessa resolução de problemas de forma contextualizada,
é um dos melhores cenários para nós podermos aprender. Então, esta linha, ela veio trazendo uma série de desenvolvimentos. Passamos também pelas questões da engenharia e gestão do conhecimento, que é um fato novo na educação, a área, aliás, em que eu tenho meu doutorado, realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e essas áreas também se ocupam dos lugares, dos espaços, né? Você veja, hoje nós estamos aqui no seu programa, conectados através de uma plataforma global mundial, digital, tá certo? Onde o espaço, ele é zero, a distância entre nós é zero. Então, nós estamos muito conectados, totalmente conectados, e nos comunicando e realizando, não é? Então, essas linhas, onde nós temos a linha central da educação, é o fundamento básico das teorias educacionais, que eu chamo de educação científica e tecnológica. A segunda, a da engenharia e gestão do conhecimento, toda essa questão do que é o conhecimento, como nós aprendemos, o que são as mídias da educação, etc. A terceira, que é a questão dos espaços, que hoje não são só mais físicos, mas são físicos e digitais ao mesmo tempo, que nós chamamos de ciberarquitetura, um conceito também de minha autoria, derivado de pesquisas. Esses 3 pilares e mais uma visão sistêmica da educação são os 4 pilares que dão nome à teoria da educação 4.0. Então, basicamente, é uma forma de... Com esta visão tão dinâmica e sistêmica, você me obriga a chamar os comerciais para eu respirar um pouquinho, para me preparar para as perguntas subsequentes, que eu vou para cima de você agora, tá? Com os desafios da educação no Brasil, falando com Cassiano de Carvalho Neto, dando uma explicação espetacular sobre Educação 4.0. O programa Sustentabilidade volta já. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Alô, amigos, retomamos com o programa Sustentabilidade, direto dos estúdios ABC Repórter e com o programa replicado para todas as praças, ou para 150 praças do Brasil, através da rede NGT. E hoje estamos falando de uma das maiores necessidades do Brasil, Educação 4.0, e o professor Cassiano de Carvalho Neto, presidente do Instituto Galileu Galilei de Educação, está falando sobre esta necessidade do Brasil e quais são as ferramentas 4.0 e como um professor deve se posicionar diante desse dilema, porque professor é o vovô dentro de casa, é a vovó, é o pai, é a mãe, é a sociedade como um todo que não vinha entendendo bem esses papéis e que ultimamente está ficando claro como que deve ser encarada este desafio. Cassiano, na primeira parte do programa, você falou sobre o desafio que o professor deve gerar no aluno e vice-versa nessa dinâmica. E o Brasil é um país muito heterogêneo, e você fez uma pesquisa, e sendo físico, eu que tenho amigos na física e na química, e são todos um pouco, digamos,
atrapalhados, vamos falar assim, da cabeça, né? Me fala como é que é esse desafio, porque o Brasil é muito heterogêneo, ele é muito diferente. Como inserir 4.0 diante desta dinâmica nacional estranha, digamos assim? Claro, Roberto, você colocou muito bem, e aprender sempre, hoje, é um dos pilares da nossa vida atual, não é? Principalmente no meu caso, nessa chamada quarta geração, em que no momento em que a gente poderia estar se contentando em esperar apenas o tempo passar, nós queremos colaborar para deixar um legado para as novas gerações. Na verdade, 22 anos depois que eu cursei a física, eu voltei à universidade para estudar pedagogia, tá bom? Então, eu converso bem com meus amigos exatos e com meus amigos não tão exatos assim, que são os humanistas. Muito bem, a sua pergunta é muito importante. Essas pesquisas que tive a oportunidade de vir realizando, não só no ITA, mas em outras várias instituições brasileiras, foram me propiciando construir uma série de modelos. Quando nós dizemos modelo na ciência, são referências de base teórica que nos ajudam a compreender melhor a realidade para intervirmos sobre ela. E você veja, precisamente aos 62 anos de idade, aí não vai nenhuma forma de fazer média, mas o fato é que eu voltei a estudar. Não é? Por quê? Eu recebi um novo convite, depois de já ter feito um pós-doutorado também no ITA, em Educação Digital, em 2012, eu recebi um convite através de um edital, participei do edital e foi aprovado um projeto de inovação na educação e engenharia, para ser realizado também no ITA durante 2 anos, patrocinado pela CAPES e tudo mais. Bom, agora o que esse programa nos ajudou a aprender? Aí o seu amigo aqui, aos 62 anos, voltando à universidade para aprender, concluindo aos 64 anos, e a grande entrega dessa iniciativa. Aprender como fazer inovação na escola, para valer. Não é? Então, nós entendemos que toda escola, Roberto, ela é uma instituição complexa. Não é pelo tamanho físico, número de professores ou alunos. É a própria natureza da instituição educacional. Então, não estou falando aqui de uma revolução na educação, embora ela vá estar acontecendo. Mas estou falando de inovação na escola, porque cada escola é como se fosse um ente único. Ela tem o seu perfil, as suas características, a sua identidade. E o que nós aprendemos nesses 2 anos, nesse segundo pós-doutorado? Que, primeiro, é totalmente possível fazer inovação. Segundo, para fazer inovação numa escola, é preciso que todos os atores da escola, o autogestor, gestores intermediários, gerentes, coordenadores, supervisores, estejam envolvidos, principalmente quem? Os docentes, professores, né? E aí nós fazemos o quê? Criamos um programa de formação continuada dentro da própria escola. Quer dizer, a escola, ela assume um protagonismo para iniciar, gerenciar, executar e avaliar um programa de inovação. Só que inovação tem que estar baseada em ciência. E é aí que a Educação 4.0 nos entrega valor, porque como é um modelo que foi testado amplamente em mais de 400 instituições brasileiras, demonstrando, sempre nos ensinando como aprimorar o processo, como fazer inovação, nós temos hoje isso totalmente documentado, que é não só possível, como é maravilhoso fazer. Porque quando você traz a inovação consciente e, portanto, sustentável, ela produz uma nova energia, as pessoas se engajam, os colegas docentes vão entender realmente como se tratar com essas novas gerações. Nós estamos falando de uma geração que são nativos digitais, nascidos pós-evolução digital. E eles aprendem de forma diferente, o cérebro deles, eu estou falando aqui de neurociências, opera de maneira diferente. Eles trabalham com mídias, eles aprenderam a usar mídias diferentes. Por exemplo, são muito aptos a decodificar audiovisuais, não tão aptos a decodificar e entender o texto escrito. Esta é a geração
nativo digital. Então, nós, como gestores, educadores, primeiro, temos que ter conhecimento científico. E aí, empreender essa grande aventura, e a aventura não deixa de ser, que é a aventura da inovação. Então, é isso que eu tenho preconizado. Que o nosso país, eu posso falar um pouquinho depois, se houver essa oportunidade, precisa tomar uma decisão e criar um plano de Estado para a educação. Nós precisamos, Roberto, a meu ver, termos um plano para 10 mais 10 anos, que vá de agora a 2030, e de 2030 mais 10 anos. Com que objetivo? Inovar na educação. E isso é possível. Quem está aqui falando não fala em causa própria. Temos um propósito. Nós temos condições e um grande potencial acumulado para fazer isso, mas, infelizmente, até o momento, isso está tendo um grande entrave. Então, quando você tem um processo de inovação que todos participam na instituição, gestores, coordenadores e principalmente os professores, você tem uma grande transformação que integra e agrega, acolhe os estudantes que também vão entender o valor disso e as famílias, né? E aí você sabe que tem uma questão que passa muito central pela tua grande linha, que eu admiro, parabenizo, que é a questão dessa sustentabilidade. Porque hoje, por exemplo, quando você pega na educação básica, a Base Nacional Comum Curricular, ela está voltada à educação ou ensino por competências e habilidades. A questão não é pegar um currículo estanque, morto, paralisado e ficar passando informação para a criança, ou para o jovem ou para o adolescente. Não. A questão é como desenvolver processos que as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos se envolvam ativamente e possam realmente construir habilidades e competências, porque isso nos transforma. E aí, independentemente da situação em que a pessoa está, se mudou o perfil profissional, se a profissão deixou de existir, se o cenário econômico financeiro modificou, se o país passou por um grande desafio como estamos passando agora, nós teremos pessoas qualificadas, habilitadas, que sejam, portanto, competentes para tomar decisões certas e transformar a realidade. Por isso é que nós falamos em inovação. E essa inovação, ela está baseada justamente na educação 4.0. É assim que, pelo menos, nós temos acompanhado esse processo. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes de nós encerrarmos, eu queria registrar duas coisas interessantes, que o programa vai acontecendo e eu sou sempre o maior aluno e aprendizado das dinâmicas, né? Porque vem entrevistados de todos os naipes e visões de mundo. Você citou sobre a emoção, que é óbvio que isso foi esquecido, né, pelo Brasil em várias frentes, né, e que a criança tem a dificuldade de entender textos e, às vezes, isso fica um pouco complicado, pelo que eu entendi da sua explicação brilhante. Então, eu queria aqui já deixar uma oferta free para você. Eu apoio um game infantil que chama Arcos, tá? O game Arcos, ele obriga a criança, na fase de 5 a 12 anos, a ler um livro, que são 7.000 livros infantis disponibilizados, para que ela possa interagir com o game. Não tem pergunta qual é a cor do chapeuzinho vermelho, porque a pessoa não precisa ler, tá? Então tem aí a pergunta sobre a história e obriga o aluno a mergulhar no livro. O Game Arcos, então, fica disponibilizado para que o Instituto Galileu Galilei insira o Game Arcos nas escolas e aonde achar que tiver que fazer, custeado pelo portal Sustentabilidade, tá? E, ao mesmo tempo, deixo, porque a emoção precisa, então, ser gerada no aluno, né, através do estudo, para que ele replique nisso no professor. Então, eu quero te agradecer muito mesmo, fiquei muito feliz em poder conhecê-lo melhor e conhecer o seu trabalho. Eu queria que você deixasse aqui, no seu encerramento, em 1 minuto,
suas palavras finais. Pois não, Roberto, é um grande prazer, como eu disse, estar com você, todos aqueles que nos acompanham, e estejamos atentos. Primeiro, agradecendo também por essa disponibilidade desse game. Está aí a emoção, está aí o desafio, está aí o problema, você colocou muito bem. Sim. O ponto é que nós caminhamos para uma escola ubíqua, que ela será onipresente, através de todas as mídias digitais, e para uma educação mesclada. Não há volta no modelo tradicional de educação que nós tínhamos. Então, acho que isso vale um assunto para um novo momento. E já está convidado. É um prazer estar com você novamente, todos aqueles que até aqui nos acompanharam. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Um abração para você, muito grande, tá? E em breve nós voltaremos a entrevistá-lo para saber do andamento das coisas. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição falando daquilo que o Brasil precisa ouvir: educação. Para você, vovô, vovó em casa, titio, titia e todos aqueles que podem contribuir para um Brasil melhor. Um abraço e até a semana que vem. Tchau!